que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 15. Diz assim o texto sagrado: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos nesta noite reunidos com os teus servos aqui, aqueles que estão assistindo a aula pela transmissão. Te pedimos, Senhor, a tua graça e a sabedoria que provém do teu Santo Espírito para compreendermos este assunto e aplicá-lo, Senhor, no exercício da tua obra. Nos ajude cada aluno, conceda graça sobre eles no estudo dessa disciplina que se inicia hoje. Assim oramos e te agradecemos, confiando em Cristo. Amém. Muito bem. Meus irmãos, a nossa aula de hoje é uma das aulas também introdutórias. Nós já tivemos introdução à filosofia, sociologia, e hoje nós veremos a aula de introdução à teologia cristã. Introdução à teologia cristã. Nessa disciplina, o nosso objetivo, como o próprio nome da disciplina já diz, é apresentar uma introdução aos conceitos básicos relacionados à teologia. Embora a gente não esteja em um curso básico, mas a disciplina de introdução à teologia, ela revê aqueles conceitos básicos que nós aprendemos geralmente nos nossos cursos básicos de teologia. Nossa disciplina, nós vamos apresentar um panorama geral da teologia cristã, de forma geral, apresentando o que é teologia, as suas diversas áreas e a importância do estudo teológico, a forma como a teologia é feita, e depois, na segunda parte, nós nos focaremos de forma mais precisa na teologia sistemática, e ao final nós traremos uma introdução breve à bibliologia. Esse é o escopo da disciplina, de acordo com o que está no material que os irmãos ainda irão receber, quando a matéria for liberada para os irmãos. O escopo da disciplina é basicamente esse: uma introdução geral à teologia, repito, apresentando os principais conceitos, as divisões da teologia, as formas de fazer teologia, e a importância do estudo teológico para a vida cristã, para a vida do cristão e para a vida da igreja. E a segunda parte, como já disse, nós veremos uma introdução à teologia sistemática, que é uma parte do estudo teológico, né? Então, primeiro veremos uma introdução geral à teologia, depois nos focaremos na teologia sistemática, que é um ramo da teologia, e, por último, de forma breve, traremos uma introdução à bibliologia. Lembrando que essa disciplina, como eu já disse, por ser uma disciplina introdutória, então ela cobre os campos gerais do estudo teológico, introduzindo cada um deles, e cada disciplina, né, cada campo teológico que é tocado nessa disciplina de introdução, ele será desenvolvido ao longo do curso. Então, cada divisão que nós colocaremos aqui, cada ênfase que a gente vai apresentar, vai ser desenvolvido de forma mais detalhada, né, nas outras disciplinas que os irmãos estarão vendo. Por exemplo, como já disse, ao final a gente vai trazer uma breve introdução à bibliologia, breve, de fato, tratando basicamente dos conceitos acerca da revelação, as formas de revelação, e bem como o registro dessa revelação na Bíblia. E essa disciplina, a disciplina que é introduzida ao final dessa de introdução à teologia cristã,
ela vai ser desenvolvida de forma mais detalhada, como eu já disse, durante aí o segmento do curso, durante o decurso do curso. Então, eu começo nessa noite, os irmãos estão abertos aí estão livres, aliás, para fazer as suas ponderações, comentários e questionamentos. E eu começo apresentando aos irmãos, como eu sempre gosto de fazer nas aulas, uma dica de literatura complementar, né? Os irmãos sabem que o bom teólogo, ele é feito não apenas ali dos estudos dele durante o curso. Ele precisa complementar os seus estudos, principalmente com literatura de qualidade. Então, ele não pode limitar os seus estudos apenas àquilo que ele vê aqui durante o curso, né? Porque, senão, o estudo será um estudo limitado, até porque o tempo ele não é suficiente para a gente explorar, né, de forma mais detalhada cada uma dessas questões. Então, eu apresento aqui algumas dicas de teologia que podem ajudar os irmãos nessa disciplina de introdução à teologia. E a primeira é a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Rodman Williams. E eu apresento ela aos irmãos, dou essa dica, por duas razões. Primeiro, por ser uma teologia de um pentecostal, né? Que, embora não seja da nossa querida CPAD, mas, na minha opinião, é a melhor teologia de cunho pentecostal que nós temos no mercado brasileiro. A gente tem outras, são boas, como a clássica do Stanley Orton, mas ela, diante dessa, é muito limitada. A teologia do Rodman Williams é uma teologia que apresenta, de fato, todas as doutrinas bíblicas sob uma perspectiva pentecostal de fato, trazendo uma ênfase pentecostal, e ele faz um estudo muito detalhado acerca da atualidade dos dons espirituais e da questão da aplicação contemporânea do livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu indico ela por essa primeira razão e por uma outra razão, por ser uma obra completa, né? Ela não trata da teologia apenas ali de forma introdutória, mas ela apresenta, de fato, de forma detalhada, os assuntos, repito, sob uma perspectiva pentecostal. Uma segunda dica que eu dou é essa, inclusive eu trouxe ela aqui, mas a minha é a versão ainda, a edição antiga, que é a Teologia Sistemática, História e Filosófica do Alistair McGrath. Essa teologia eu indico aos irmãos, que é essa aqui que eu tenho em mãos, porque ela cobre os 3 dos principais campos do estudo teológico. O campo sistemático, a sistematização das doutrinas, ela cobre a teologia histórica, que nós veremos que é o desenvolvimento da doutrina ao longo da história da igreja, e também há um espaço bem amplo para a teologia filosófica, que é onde são discutidas aquelas questões que geralmente não são tratadas na Bíblia de forma tão clara, né? A teologia filosófica, ela discute esses assuntos que não são apresentados na Bíblia de forma muito clara, né? No sentido de nos dar uma certeza de fato daquilo. Por exemplo, a questão da natureza da liberdade humana, a questão da origem do mal, essas questões que não são claras na Bíblia, e tem um campo vasto de discussão sobre elas. A teologia filosófica, ela trata disso. E aqui você tem uma introdução a essas 3 questões em um livro só. É um livro grande e que lhe ajudará bastante também na complementação dos estudos de introdução à teologia. E a outra, que é de um teólogo batista, que é de 2 teólogos batistas, na verdade, o Franklin Ferreira e o Alan Might, eles apresentam uma introdução à teologia também, só que agora, diferente das teologias sistemáticas tradicionais, ele não trata apenas das doutrinas, apresentando dentro daquele formato tradicional de teologia sistemática. Porque como é que geralmente nós temos nos formatos tradicionais de teologia sistemática? Você tem, por exemplo, o estudo sobre a pessoa de Deus, aí você tem atributos de Deus, aí tem lá onipotência, aí você tem as referências, né, que confirmam aqueles atributos, e os comentários sobre aquelas questões relacionadas ao atributo da onipotência. No caso dessa teologia, você tem um desenvolvimento bíblico primeiro,
ou seja, como os autores bíblicos compreendiam, dentro do seu contexto, o atributo da onipotência divina, para depois você ter uma sistematização dessa doutrina, como a gente vê tradicionalmente nas teologias sistemáticas. Então, eu indico esses 3 materiais aí para os irmãos, como leitura complementar. Eu vou compartilhar depois o slide, para os irmãos verem as dicas, e talvez não está saindo tão claro aí nas fotos que os irmãos estão tirando. Então, vamos começar a nossa disciplina, primeiro destacando a importância de estudar teologia. Primeiro, nós precisamos lembrar que ser cristão não é apenas repetir conceitos, é pensar sobre eles. Então, a salvação ela é muito simples, de acordo com a Bíblia. Você precisa crer e confessar. Paulo disse isso. A palavra está junto de ti, está próximo de ti, no teu coração, a saber, a palavra da salvação que é esta. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Então isso é muito simples. Crer em Cristo, confessá-lo como Salvador. Mas quando se trata do desenvolvimento da vida cristã, nós precisamos lembrar que ser cristão não é apenas repetir conceitos. A gente precisa pensar sobre estes conceitos, entendê-los, entendê-los de forma mais detalhada. Entender, por exemplo, o que significa de fato a salvação, quais são os seus aspectos, por que a salvação ela se dá mediante o sacrifício de Cristo, como que esse entendimento ele é desenvolvido ao longo de toda a Escritura Sagrada. Então, ser cristão não é apenas repetir conceitos, a gente precisa pensar sobre eles, entendê-los. E a teologia, ela nos auxilia nessa tarefa. Uma outra questão que nós destacamos é que a fé, ela não é uma aceitação cega, é algo que tem razão. Pedro, ele diz assim, que nós devemos estar sempre preparados para dar a razão da esperança que há em nós. Então, diferente do que as pessoas pensam, que esperança é algo irracional, não, a esperança ela tem uma razão. E essa palavra esperança, dentro do contexto da teologia de Pedro, ela significa não esperança apenas no sentido de um sentimento, não no sentido de sentir, de ter uma esperança, mas da esperança no sentido concreto, né? Quais são as bases da nossa esperança? Então, Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar a razão da esperança que há em nós, entendendo que a fé, ela não é um salto no escuro, mas é um passo para a luz. A fé, ela não é irracional, ela está acima da razão, mas ela não é irracional. A fé, ela é fundamentada em princípios, é claro, racionais, e que não tem nada a ver com racionalismo, então ela tem um sentido, E esse sentido da fé, ele é trabalhado exatamente dentro do estudo da teologia. De acordo com a Bíblia, devemos estar sempre preparados, como já citei, para dar a razão da esperança que há em nós. E o lema, eu sempre gosto de citar esse lema da nossa declaração de fé, haja visto que nós somos assembleianos, estamos formando teólogos assembleianos, o lema de nossa declaração de fé é: cremos, professamos e ensinamos. Todos os capítulos da nossa declaração de fé, que é o resumo das doutrinas cridas pela Assembleia de Deus, ela começa com esses 3 termos aí, com esses 3 verbos: cremos, professamos e ensinamos. E para ensinar, eu preciso entender, eu preciso compreender. Para crer, eu preciso crer para depois entender. Eu creio e depois eu compreendo. Agora, para ensinar, eu preciso aprender primeiro. Para que depois eu possa, de fato, ensinar. Então, se o que é dito aí, naquilo que resume as nossas profissões de fé, é que nós cremos, professamos, mas que nós também ensinamos, então nós precisamos compreender a nossa fé. E a teologia, ela nos auxilia de forma muito direta no entendimento do que nós cremos.
do que nós cremos. Uma coisa é a nossa profissão de fé. Uma coisa é eu dizer, por exemplo, que o salvo, ele é salvo em Cristo Jesus, e nesta salvação, um dos aspectos que decorrem desta salvação, dos efeitos, é a justificação pela fé. Eu preciso crer nisso, mas eu preciso entender o que é a justificação pela fé, como ela se dá, quais os seus fundamentos, quais as suas consequências. Então, é dentro desse campo da compreensão do que creio que a teologia se faz importante. Então, é por isso, irmãos, que nós não podemos dizer que a gente pode viver sem teologia. Nós não podemos viver. Ainda que alguém diga assim, nós não precisamos de teologia. Todas as vezes que a pessoa fala de Deus, ele apresenta algum conceito sobre Deus, ele está fazendo teologia. Por isso que eu concordo com uma frase do teólogo presbiteriano, que já partiu para o Senhor, que é o Sproul, que ele dizia que a pergunta não é se nós somos ou não teólogos, mas se nós somos bons ou maus teólogos. Todos nós somos, porque todos nós formulamos algum conceito sobre Deus. A questão é, esse conceito está correto? Esse conceito é equivocado? Ele é limitado? Ele é verdadeiro? Ele é totalmente verdadeiro? Ele é parte verdadeiro? Ele é totalmente falso? Então, é dentro da compreensão correta do que nós cremos que a teologia se faz importante. Então, o que é teologia? Primeiro, uma definição preliminar de teologia é que teologia é o estudo ou ciência de Deus. Essa é uma definição preliminar. Um estudo ou ciência de Deus. A própria palavra teologia, os irmãos sabem, ela é formada aí pela junção de duas palavras gregas, que é a transliteração da palavra Deus, que é theos, e logia, que é estudo, tratado, discurso racional sobre Deus. Então, de forma preliminar, a definição de teologia é essa. Teologia é o estudo ou ciência de Deus. No entanto, Deus, ele é um Deus que se relaciona. Por isso, a definição precisa conter também as obras de Deus. Então, a gente entende que a teologia, portanto, não é um estudo apenas sobre Deus, mas um estudo sobre a pessoa de Deus com relação às suas obras. Então, não é apenas o estudo sobre Deus, mas o estudo sobre a pessoa de Deus relacionada às suas obras. Portanto, teologia é o estudo da pessoa e obra de Deus. Geralmente, quando a gente vê as definições de teologia, as pessoas dizem, é o estudo sobre Deus. Só que o conceito ainda está limitado. O conceito completo é que teologia é o estudo da pessoa e da obra de Deus. Por que a obra de Deus precisa ser inclusa? Porque eu estudo Deus nas suas relações com o ser humano. Os irmãos vão ver, nós veremos, aliás, ainda no nosso curso, que uma questão básica para o estudo teológico é compreender que a revelação de Deus é uma ação exclusiva. Ou seja, Deus decidiu se revelar e nós só podemos compreendê-lo, é claro, de forma limitada, de acordo com aquilo que ele revela. Ou seja, a revelação parte do próprio Deus, ela tem o ponto de partida no próprio Senhor, ou seja, nós só podemos conhecer a Deus porque Deus decidiu se revelar. Deus decidiu se revelar. E, nesse sentido, portanto, o estudo sobre a pessoa de Deus, ele é um estudo que se foca principalmente nas suas obras, porque é nelas que nós conhecemos Deus nas suas relações com o ser humano. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Deus se relacionando com o ser humano, e é a partir dessas relações com o ser humano que nós estudamos a pessoa de Deus. Que nós podemos estudar, ou estudá-lo até o momento em que ele se revelou. Com relação à fonte da teologia, onde podemos conhecer a pessoa e a obra de Deus? A resposta é muito simples, nas Sagradas Escrituras.
Então, a fonte primária da teologia é a Bíblia. É a Bíblia. É por isso que toda teologia que se preza, ela começa por onde? Pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Porque eu só posso conhecer Deus por meio da revelação das Escrituras. Conhecê-lo, é claro, de forma salvífica. Nós veremos que há um outro tipo de revelação, que é a revelação geral, mas essa revelação ela é limitada e ela não é salvífica. Então, eu só posso conhecer Deus de forma salvífica por meio das sagradas Escrituras, enquanto Deus se revela na sua palavra. Por isso que a fonte principal da teologia é a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu estou dizendo isso, irmãos, nós estamos em um curso de bacharelado em teologia, e os irmãos, eu creio, alguns estão a par, se não todos, que as discussões hoje na academia teológica se dão principalmente, aliás, nessa relação do estudo teológico com a Escritura. Se você pegar, por exemplo, uma teologia liberal, vou citar uma aqui, por exemplo, a teologia de Paul Tillich, que é um teólogo liberal, que é discípulo de Rudolf Bultmann, que era um teólogo liberal da Alemanha, e você pega a teologia dele, eu tenho ela lá, inclusive, lá em casa, ele começa pelo estudo do homem. Ele não começa por Deus e nem pela Bíblia. Ele começa pelo estudo antropológico. Ele traz primeiro o estudo acerca do homem, tratando do homem dentro da cultura, tratando do homem à luz da ciência, à luz da sociologia, filosofia, etc. E depois que ele trata acerca do homem, em mais de uma centena de páginas, aí é que ele vai tratar da pessoa de Deus nessa relação com o ser humano. Então você percebe que a teologia liberal, ela não entende que a fonte do estudo teológico é a Escritura. Para a teologia liberal, a fonte principal do estudo teológico é o ser humano. É o ser humano, é o homem. Então, a teologia liberal, ela é altamente antropocêntrica. Ela estuda Deus a partir do estudo do ser humano, e não estuda o ser humano a partir daquilo que Deus revela na Escritura. Então, é por isso que nós precisamos reafirmar essa base, embora seja aqui o básico do básico, mas nós precisamos, enquanto estudantes de teologia, reafirmar essa base. A fonte principal do conhecimento, do estudo teológico, é as Sagradas Escrituras. Então, por isso, a definição completa do estudo teológico, da teologia, é o estudo da pessoa e obra de Deus, como revelado nas Sagradas Escrituras. Tem havido já a tentativa, por exemplo, fugindo desse padrão aqui que nós estamos apresentando, de construir, por exemplo, uma teologia natural. Uma teologia natural. Inclusive, um dos teólogos esse aqui, que é o Alistair McGrath, ele escreveu um livro de aproximadamente 500 páginas, combatendo exatamente a ideia da produção de uma teologia natural. Há teólogos liberais hoje que produzem teologias naturais. Como é essa teologia natural? Eles constroem o estudo teológico a partir do entendimento do ser humano sobre a pessoa de Deus. Então, eles fazem uma teologia não partindo das Escrituras, mas partindo do que o homem entende sobre a pessoa de Deus. E como a teologia liberal ela é altamente afetada pela a ideia de que a verdade ela não é absoluta, haja visto que a Escritura ela não é um livro como nós cremos que é a própria palavra de Deus, mas que ela ou contém a palavra, a depender do teólogo liberal, ele vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, outro vai dizer que a Bíblia, na verdade, torna-se a palavra de Deus a partir de um encontro existencial que o homem tem com ela. Então, ela é palavra de Deus enquanto o homem se relaciona com ela e, de alguma forma, entende Deus a partir da sua leitura. Mas ela não é a palavra de Deus no sentido pleno. Então, como eles entendem, têm essa visão enviesada sobre a Escritura, entendendo que ela não é a palavra de Deus, não é a revelação de Deus, então eles constroem essa teologia natural a partir das perspectivas
que o ser humano tem sobre a pessoa do nosso Deus. Os irmãos têm alguma pergunta, irmãos? Eu estou falando e eu assim, deixa eu adiantar para os irmãos. Eu, recentemente, deixa eu abrir esse parênteses aqui para dizer aos irmãos, até para os irmãos entenderem algumas atitudes minhas durante a aula, né, durante as aulas. Na verdade, desde adolescente, eu percebia algumas dificuldades que eu tinha, principalmente no modo de falar, mas sempre venci essas questões, né? Somente a dificuldade de falar olhando no olho, essas coisas, e pensava que era apenas timidez. Há uns 2 anos atrás, o meu rapaz mais velho, ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, né? E aí, como eu via muito das atitudes dele hoje como adolescente, aquilo que eu era e fazia, como eu me comportava, a gente acendeu aí uma luz de alerta, né? Acerca disso. E aí, durante muito tempo, relutei, mas aí decidi vencer o preconceito e fui em busca da psicóloga, em busca da psiquiatra. Passamos aí por diversas sessões até que ela, de fato, fechou o laudo para o espectro autista nível 1 de suporte. E aí eu entendi algumas questões, e aí eu estou dizendo isso para os irmãos, porque os irmãos viram eu falando assim muito rápido e às vezes sem parar, né? Próprio mesmo daquilo que eu sou. Então, mesmo que você sentir de interromper, pastor, eu queria fazer uma colocação, queria que o senhor parasse um pouco para a gente dizer algo. Fique à vontade. Não espere eu parar, não. Porque se você esperar, eu vou passar a aula inteira falando. Bom? Fique à vontade. Na aula passada, senhor. na escola bíblica dominical, especialmente na classe do jovem, vocês falam sobre a teologia progressista, né? E essa teologia progressista, ela pode dizer hoje que ela nasceu ou ramificou da teologia liberal. Sim. Sim, sabe por quê? Porque um dos teólogos liberais mais famosos que nós temos hoje, aliás, temos hoje não, um dos teólogos mais liberais que é considerado um dos pais do liberalismo teológico moderno, que eu já citei, o Rodolf Bultmann, que era um teólogo alemão. Boa parte das ideias hoje dos teólogos progressistas, que aí ramifica para tudo que não presta, né? Teologia feminista, e ideologia de gênero, a tentativa de defender isso à luz do que a Bíblia apresenta. Boa parte dos teólogos progressistas que nós temos hoje, como, por exemplo, o mais famoso no Brasil, que é o Kinner, esqueci agora o sobrenome do cara. Se eu lembrar aqui no final, eu digo para os irmãos, que é um dos teólogos famosos, liberais mais famosos que nós temos hoje no Brasil. Ele defende exatamente isso e usa como pressupostos exatamente as ideias estabelecidas pelo Bultmann, pelo Friedrich Schleiermacher, que também é um teólogo liberal alemão, entendeu? Então, boa parte da construção teológica progressista bebe das fontes liberais. Então, a gente pode dizer que é uma filhinha, é uma filha da teologia liberal, a teologia progressista. Porque um dos pontos, irmão, e a gente destaca sobre a teologia progressista é que ela constrói a teologia, aliás, a teologia progressista, assim como a liberal, sendo ela filha, ela é altamente antropocêntrica. Então, ela constrói a teologia a partir da perspectiva do ser humano, do homem. Então, ela é altamente pós-moderna e ela, então, constrói a teologia a partir daí. Então, é por isso que entendem a sexualidade de forma equivocada, entendem o casamento de forma equivocada, entendem que a questão do sexo é uma construção social, entendeu? Não é algo biologicamente determinado. Então, de fato, é filha da teologia liberal. Muito bem. Com relação à teologia, nós temos algumas áreas que são áreas de concentração de estudo da teologia. Geralmente, quando a nossa primeira experiência com teologia, principalmente quem aqui já fez o básico, é com a teologia sistemática. Né? E até mesmo no início da nossa fé, a nossa primeira experiência é com a teologia sistemática. E, geralmente, a gente vai para uma classe de discipulado, né? E a gente se depara com aqueles ensinos básicos da fé,
e que são frutos de uma sistematização doutrinária. Então, ela geralmente é a nossa primeira experiência. Porém, a teologia, ela é um campo muito vasto de estudo, muito amplo, né? E que engloba diversas áreas de estudo. E aqui eu coloquei aquelas que eu considero principais. Há algumas outras que são tratadas no material dos irmãos também, e que eu não coloquei aqui porque eu não considerei importante para o momento colocá-las, mas os irmãos vão entender quando ler lá o material. Então, a primeira área da teologia é a chamada teologia bíblica. E quando a gente fala de teologia bíblica, nós não estamos dizendo que os outros tipos não são bíblicos. Quando a gente fala de teologia bíblica, nós estamos falando do método de estudo, e não do fato de que ela, não para fazer distinção entre uma teologia não bíblica, né? Então, o termo que é usado aí, teologia bíblica, é por conta do método de estudo dessa teologia. A teologia bíblica, e aí eu destaco, primeiro, ela estuda a crença dos tempos bíblicos. Então, como que a teologia bíblica ela é desenvolvida? Ela estuda o que cada escritor bíblico cria dentro do seu tempo, do tempo em que ele escreveu o livro. Então, colocando aqui de forma simples, pensemos na questão da salvação. Se a gente for pegar, por exemplo, o livro de Gênesis, o que a teologia bíblica faz? Ela estuda a doutrina da salvação em Gênesis. Em Gênesis. E para ser teologia bíblica, ela precisa se focar exclusivamente em Gênesis. Então, ela vai tratar da teologia, tratar da salvação, da soteriologia, dentro da perspectiva de Gênesis. Como que Moisés, que é o escritor de Gênesis, como que é apresentada a doutrina da salvação dentro do livro de Gênesis. E assim por diante. Pode-se fazer uma teologia bíblica da salvação do Pentateuco, dos livros históricos, de cada livro da Bíblia. Então, a teologia bíblica, ela estuda a crença dos tempos bíblicos. Aí, por exemplo, para citar Gênesis, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma teologia bíblica de Gênesis. Então, nós não vamos tratar de questões que não são tratadas dentro ainda, que não eram claras, aliás, dentro do período de Gênesis. Então, se a gente for tratar, por exemplo, da questão da aliança, da promessa de Deus para a nação de Israel. Então, nós vamos nos focar dentro daquilo que Gênesis revela sobre isso, do desenvolvimento disso dentro do livro de Gênesis. E depois, é claro, a partir do estudo do livro de Gênesis, a gente vai fazendo o estudo contínuo dos outros livros também, dentro daquele assunto que a gente decidiu estudar na teologia bíblica. Então, a teologia bíblica, ela estuda a crença dos tempos bíblicos. Sua importância se dá por ser ela, por ser ela a fonte primária de qualquer outra área da teologia. Então, geralmente, quando você vê uma teologia sistemática, a gente vai conceituá-la mais na frente. O que geralmente uma teologia sistemática faz? Ela usa o que nós chamamos de texto-prova, né? Texto-prova. Então, você tem lá a teologia sistemática, você tem o conceito, e você tem os textos que provam aquele conceito. A teologia bíblica, não. Ela vai desenvolver a partir do que a Bíblia revela, a partir do que a Escritura revela. Por isso que ela é a fonte primária de todas as outras teologias. Porque ela vai estudar como que cada autor bíblico desenvolveu aquele assunto, dentro do seu livro, dentro do seu contexto. Então, a teologia bíblica, se eu for elencar aqui uma que a gente precisa investir bastante estudo, e é por isso que eu coloco ela primeiro, é exatamente a teologia bíblica. Porque a teologia bíblica, ela nos possibilita fugir, por exemplo, da simplificação. A gente simplificar demais as coisas. Questões que são, às vezes, muito complexas, né? E a teologia bíblica nos livra disso. Por quê? Porque ela vai estudar os termos bíblicos, vai estudar os assuntos dentro do contexto em que eles foram escritos, a partir de como cada autor bíblico desenvolve aquilo. E, por isso,
né? Sendo ela a fonte, né, primária aí de todas as outras áreas da teologia, é por isso que ela é tão importante. Eu ainda lembro aos irmãos que teologia bíblica não quer dizer apenas, por exemplo, um estudo de um livro bíblico, né? Eu lembro de uma vez que eu fui assistir uma aula e a disciplina era exatamente essa, teologia bíblica do Pentateuco. E aí o colega que ministrou a aula, ele trouxe uma introdução sobre o livro Pentateuco, sobre o Pentateuco, né, sobre o Gênesis e os outros. Uma introdução, explicando o que significava Gênesis, as divisões do livro, quem que escreveu, ali a gramática, etc, etc. Ele passou a aula inteira. Isso aí não é teologia bíblica, é introdução à Bíblia. A teologia bíblica, ela estuda o desenvolvimento das doutrinas dentro de determinado livro bíblico. Ela não se preocupa em trazer uma introdução sobre o livro. Ela trata do desenvolvimento da doutrina dentro da Bíblia. Então, eu posso ter 2 estudos de teologia bíblica sobre genealogia de Cristo também. Segunda visão de Mateus, segunda visão de... Sim, também. Exatamente. Como que cada autor aborda, qual o propósito de cada autor, por exemplo, na questão da genealogia, né? Por exemplo, se eu estou aí, você pega a genealogia de Mateus, ela está onde? No começo do livro. Começo do livro. Por quê? Porque o objetivo de Mateus é exatamente apresentar Cristo como rei, como Messias. Esse é o objetivo. Não é por acaso que ele coloca a genealogia no começo. É porque ele já quer dizer, olha, esse que eu vou apresentar, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Ele é um hebreu, ele é um judeu, ele é descendente de Abraão, portanto, nele se cumpre aquela promessa de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações da terra, né, que geralmente a gente quer aplicar ela sem nenhum teor cristológico, né? Olha, meu irmão, se você obedecer a Deus, em ti vão ser benditas todas as nações. Sendo que aquela promessa, ela se cumpre em Cristo. Ele é aquele em quem, ou por meio de quem, todas as nações são benditas. Então, é por isso que ele coloca a genealogia no começo. Já Lucas, ele coloca lá no final do capítulo 3. Porque Lucas quer fazer um paralelo com o quê? Com Gênesis 3. Gênesis 3 apresenta o quê? A tentação, né? Adão sendo tentado e caindo em pecado. Lucas, diferente de Mateus, ele quer apresentar Cristo como um homem perfeito. Por isso ele coloca, depois do batismo, já a tentação. Adão era filho de Deus. Tanto é que, na genealogia, ele vai dizer, Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. E o filho de Deus encarnado, o último Adão, o segundo Adão, também foi tentado. Assim como o Adão primeiro, que era filho de Deus também. Mas diferente do Adão primeiro, esse filho de Deus prevaleceu sobre o tentador. Então, é proposital o local onde ele coloca a genealogia. Entendeu? Então, a teologia bíblica, ela desenvolve o estudo exatamente a partir disso. Se você pega, aqui um outro exemplo, para destacar a importância da teologia bíblica, se você pega aquele relato de Jesus aquele relato dos evangelhos sobre a oração, quando Jesus disse assim, qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente, etc. Aí ele diz assim, se vós sendo maus, esse é o de Mateus, né, o relato de Mateus, se vós sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o bom ou bem àqueles que lhe pedirem. Já Lucas, quando registra as mesmas palavras, ele registra assim, qual dentre vós, e aí ele faz toda essa questão novamente, ele diz assim, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o mesmo relato, só que Mateus fala de coisas boas e Lucas especifica a que coisa boa Jesus estava falando. O quê? O Espírito. Porque o objetivo da teologia lucana em Lucas Atos é apresentar, entre outras coisas, Cristo como aquele que é o doador, aquele que concede o poder do Espírito Santo. Então, é por isso que é importante estudar os assuntos
teológicos dentro do seu contexto bíblico. Né? Então, a teologia bíblica ela é a fonte primária exatamente porque ela desenvolve o estudo a partir de como cada autor bíblico escreveu. Sim, senhor. Então, por isso também que João faz um paralelo com Gênesis 1. Também. Muito bem. Exatamente. De Cristo. A pré-existência dele, exatamente a eternidade. Exatamente. Então, a teologia bíblica ela tem o propósito de descobrir isso, de estudar por que cada autor usa determinados conceitos. Só citou João aí. Né? Por que João, por exemplo, dos 7 sinais que ele registra, só um é repetido nos outros evangelhos? Ele registra 7 sinais. Dos 7, só um, que é o da multiplicação dos pães, aparece nos outros evangelhos. A gente entende o porquê lá no final do evangelho, capítulo 20, quando ele diz assim, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. Não estão escritas aqui. Mas estas foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida em seu nome. Então ele está dizendo, eu escrevi essas coisas e o propósito, exatamente, o propósito de escrevê-las é para que vocês saibam que ele é o Filho de Deus. Então é por isso que ele seleciona 7 milagres, 7 sinais. Dos 7, eu repito, 6 são exclusivos do relato de João, porque ele entendeu que aqueles relatos apontavam de forma mais precisa para a divindade de Jesus. Então, a teologia bíblica trata disso. O segundo ramo da teologia, que nós colocamos aí, ou área da teologia, é a teologia histórica. Teologia histórica. Como o próprio nome já diz, a teologia histórica, ela estuda como os vários teólogos pensaram durante a história da igreja. Como que os teólogos da história da igreja, desde a patrística, que é o primeiro período ali, que são os chamados pais da igreja, como que eles pensaram teologia? Como que eles entenderam determinados assuntos que ainda hoje, por exemplo, são debatidos, né? E tem gente que às vezes quer resolver num debatezinho na internet, digitando um texto ali no Instagram, no comentário. Ele quer resolver um debate que já dura mais de 1 milênio. Entendeu? Se a gente pegar, por exemplo, uma coisa que hoje é muito debatida, já foi mais ainda, né? Mas ainda hoje que é a questão da operação da graça de Deus na salvação. A graça, ela é resistível, ela é irresistível, que é aquela discussão entre calvinistas e arminianos. Embora a gente tenha, enquanto assembleianos, nós tenhamos a nossa posição, cremos que a graça ela opera de forma preveniente, ela pode ser resistida, etc. A gente sabe que essa discussão nunca vai terminar. Ela começa no século IV ainda, com Agostinho e Pelágio, debatendo sobre como que a graça de Deus opera na vida do ser humano. Aí tem um debate que começou lá no século IV, aí o camarada quer resolver ele hoje, como o pastor disse, no comentário do Instagram. Não vai resolver. Não quer dizer que você não pode discutir. Você não pode dizer assim, essa é a palavra final e ponto final, e eu estou certo e você está errado. É muita audácia você dizer isso. Sim, senhor. E detalhe, né? A questão não é essa discussão. É o efeito da graça em si, né? Isso. E às vezes a pessoa foca tanto nisso e esquece de focar no efeito da graça, que é o que realmente importa. Que é o que importa, né? Não é o que acontece por trás dos bastidores, porque o que acontece por trás da cortina é obra de Deus, né? O que, de fato, vale para nós é o efeito. Né? O pastor Silas Daniel, ele usa, inclusive, uma expressão, ele é muito feliz nela, que é uma expressão que ele toma emprestado do Mark Lloyd Jones, que era um teólogo metodista, me parece, em que ele usa a expressão mecânica e fundamento da salvação. Então, ele diz assim, o que é essencial para a fé cristã? É entendermos o fundamento. O que a salvação está fundamentada? Na graça de Deus, no sacrifício de Cristo, na escolha de Deus, e aí, é claro, né, se ela é corporativa, se ela é individual, aí já entra no campo da outra discussão. Então, entender o fundamento é que, de fato, nos faz crescer na fé.
Agora, a mecânica, como acontece, a gente vai discutir muito tempo ainda. Então, essas discussões, dentro do estudo teológico, elas começaram, né, ainda no período da patrística. Então, a história da teologia estuda como os vários teólogos pensaram na história da igreja. Aí você tem a teologia patrística, que é dos pais da igreja, você tem a teologia dos reformadores, a teologia dos reformadores de segunda onda, a teologia do pietista, puritana, e aí você vai. Ou seja, é o desenvolvimento do estudo teológico dentro da história da igreja. E aí, irmãos, e aqui eu faço um adendo, que às vezes eu vejo irmãos dizendo assim, a gente não precisa de teologia. Aí ele diz assim, a gente só precisa crer que Deus é um só e que ele subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só precisa crer nisso e ponto final. Aí a minha pergunta é, será se ele vivesse naquele tempo, antes que essas discussões foram trazidas à baila ali pelos teólogos, será se ele diria que Deus é um só, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque Não precisa nada. não precisa, e ele usando, ou seja, ele usando termos, né, ele usando termos que são teológicos e que foram debatidos durante muito tempo na história da igreja até se chegar a um consenso, né, um consenso, ainda que não total, porque ainda tem quem duvide e combata, mas um consenso pelo menos dentro da ortodoxia. Então, a teologia histórica estuda isso. Ela possui, portanto, um enorme valor para a teologia. Por quê? Primeiro, porque ela nos faz humildes, porque a gente lembra que muito do que nós discutimos hoje, tentamos entender hoje, já foi discutido durante a história da igreja. Né? E ela nos livra, irmão, do que eu chamo de ineditismo teológico. É o camarada que pensa assim, ele descobriu uma verdade nova. Pronto, ele descobriu. Pronto, isso aqui é novo na história. Ele abriu a Bíblia. Meu irmão, deixa eu dizer aqui para os irmãos. Se você descobriu uma verdade nova e na história da igreja nunca foi tratado sobre isso, existe 99,9% de você estar errado. Pode, porque, meu irmão, quase 2.000 anos de história, ninguém descobriu o que você descobriu. Ninguém nunca descobriu. Ninguém nunca descobriu. Pode ter certeza que você tem uma grande chance de estar errado. É uma heresia por aí. Descobrir que uma verdade nova, né? Então, primeiro tem que se verificar, porque às vezes ele descobriu, mas não é nem nova a verdade. É antiga. Se não foi discutido em nenhum momento, tem grande chance de a pessoa estar errada. Pode ser nova só para ele, né? Pode ser nova para ele, né? Ele descobriu agora. Mas eu digo assim, se é nova, que ele descobriu, e nunca falou disso, pode ter certeza. Agora o pastor Silvio está aqui pensar uma coisa, inventar uma coisa que nunca ninguém existiu, né? Aí a gente ficou... É difícil, que é uma das... Porque os irmãos formavam aqui, mas não existia. Que é uma das... Acho que é uma das vias do Tomás de Aquino que ele usa, né, para defender a existência de Deus, e que o ser humano tem capacidade de pensar em algo que não existe. Ele pode até inventar algo, mas ele usa a partir de elementos que existem. Tipo, um unicórnio. Se você pegar um unicórnio, não existe unicórnio. Mas se você pegar o unicórnio, você vai ter o chifre e o corpo, que é de um cavalo. Então, todo mundo pega, ele inventa uma coisa, mas a partir de elementos que existem. É uma das vias usadas pelo Tomás de Aquino para defender a existência de Deus, né? Muito bem. Terceiro, nós temos terceiro ramo da teologia, ou área, que é a teologia filosófica. A teologia filosófica, ela lida com questões onde a Bíblia se silencia. Por exemplo, e quando eu coloco silencia, eu não estou dizendo que a Bíblia não fala de forma nenhuma. Estou dizendo que ela não resolve. Então, diz assim, é assim. Quando eu falo de silenciar, não é que ela não fala de nenhuma forma, mas de que ela não apresenta de forma clara para que a gente diga assim, não é desse jeito aí. Por exemplo, a questão relacionada à origem do mal. É um dos exemplos. Você não encontra na Bíblia uma apresentação clara, porque quando a Bíblia fala do mal, quando ela apresenta o mal no começo,
no começo do livro de Gênesis, o mal já é apresentado uma pessoa lá. Já é o mal em si. Ela não trata da origem. E aí tem aquela discussão, né, sobre Ezequiel. Hã? A teologia filosófica? Eu diria que não. Em parte, sim, mas dedutiva. Exatamente. Não é que ela não é totalmente dedutiva, mas o que ela faz? Ela usa de argumentos lógicos para tentar chegar a uma resposta. Por exemplo, a origem do mal. Um argumento lógico é usado pela filosofia, a teologia filosófica, é claro, não a filosofia secular em si, mas a teologia filosófica. Que é a ideia de que, se Deus é apresentado na Bíblia como um Deus bom e perfeito, logo ele não pode ser, por lógica, o originador do mal. Ele não pode ter dado origem ao mal. Isso é um uso da lógica dentro da teologia filosófica para começar a discussão sobre a origem do mal. É um ponto de partida. E é claro, a gente não vai... Então, quem deu origem ao mal? Na verdade, a pergunta que ele faz. Sim, senhor. Onde que surgiu o mal? Na cabeça da aula, o Celso, que ele estava na classe, uma professora que estava lá, e afirmou que o mal tem surgido do céu. A pessoa lá, né? Que falou. E aí, como é uma teologia filosófica... Eu queria que eu dissesse. Não vai saber, não. Boa sorte na sua descoberta. Sim, senhor. Já que eu... Não. Não seria. Não seria. Não, esse estudo aí já é mais uma questão da própria teologia sistemática mesmo. Que é uma das... uma das, como eu posso dizer, dos tipos de entendimento teológico do desenvolvimento bíblico, que é a teologia dispensacionalista de Scofield, não é nem a nossa, né? Que a de Scofield ela é um pouco diferente da que a gente adota. Em algum momento eu vou tentar explicar. Está tentando me livrar, ele está tentando me livrar. Sim, pastor, continue. Está disponível essa matéria? Pastor, ele não está como eu coloquei aqui, porque eu fiz apenas um esboço da disciplina. Só que na matéria dos irmãos vai ter a introdução a cada uma delas. O que significa a teologia filosófica, a histórica, tudo isso. Né? Eu só estou usando uma ordem diferente. É uma ordem diferente. Mas dentro da matéria, impressa aqui, para os irmãos verem, se quiser, ela é tratada também. Só que como eu coloquei apenas um esboço, eu coloquei também os meus apontamentos de estudo. Mas tudo que eu coloco aqui, os irmãos vão encontrar na disciplina. Não na mesma ordem, mas está lá presente. Então, só tentando, não respondendo, é claro, a pergunta do irmão, não vou responder, mas essa questão, irmão, da origem do mal, onde se deu, ela não é nem tanto da filosófica, né? Ela é mais uma questão da teologia exegética. Por quê? Porque há uma discussão entre os teólogos exegéticos sobre o significado do texto de Ezequiel, onde apresenta ali, né, o querubim ungido e tal. Existem teólogos exegéticos que defendem que ali é uma apresentação figurada do próprio diabo, né? Exato. Isso. E aí, a partir disso, eles entendem que não foi propriamente no céu, e aqui eu não estou dizendo que é assim que eu entendo, apenas apresentando ao senhor as duas opções que são colocadas. Não aconteceu no céu, propriamente dito, mas aconteceu, segundo alguns teólogos, né, em uma terra anterior. Em uma terra, exato. Ou seja, esses teólogos, geralmente, eles são teólogos do intervalo, que é o que o colega colocou aqui. São os teólogos do intervalo, é o que entendem que há um intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. São os teólogos do intervalo. Eles entendem que houve uma terra que foi criada, e aí era nessa terra que esse anjo estava, e foi ali que ele tramou, orquestrou a rebelião, e caiu, e essa terra aconteceu essa catástrofe toda, e Deus, então,
que a gente tem em Gênesis 1 seria uma recriação. Eu discordo, né? Embora eu diga que eu não vou tomar posição, eu discordo desse ponto. Já existem exegetas que compreendem o seguinte, que embora a descrição ali possa ser, né, uma descrição figurada da queda de Satanás, mas ela não pressupõe necessariamente que o diabo, aliás, que essa queda tenha acontecido no céu e nem tampouco numa pré-terra, numa terra antiga, mas na própria terra já criada por Deus. Por quê? Para dizer que tinha sido para dizer que é numa terra anterior, eu tenho que afirmar algo que a Bíblia não coloca de forma clara. O quê? Que a queda de Satanás foi antes da criação do homem. Você não tem isso de forma clara na Bíblia. Porque foi criada assim, por exemplo, sem forma e vazia. Entenda, irmão, pastor, a expressão sem forma e vazia, o que a gente tem em Gênesis 1 e 1 é um prólogo. O que é o prólogo? O prólogo é onde apresenta uma coisa. Moisés está narrando um fato. Ele não está assistindo em loco, ele está narrando um fato. Então, o que a gente tem em Gênesis 1 e 1? Uma narrativa, aliás, um prólogo de uma narrativa. Ele vai narrar a criação. E ele começa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma introdução geral. A partir dos versos seguintes, ele começa a descrever como se deu cada uma dessas questões. Forma e vazia é porque você vai ver que a partir dos atos criativos de Deus, ele vai fazendo separação. Separa águas acima do firmamento, de águas abaixo do firmamento. Ele ordena que apareça uma porção seca. Entendeu? Então, aqui eu não estou querendo eu não vou tomar nenhuma posição. É uma questão discutida já há muito tempo, como eu já disse. Só um parênteses. Todo caso, aqui no firmamento tem água aqui em cima, irmãos. Deve ter, né? Esse azul que a gente vê, né? É o firmamento, né? O firmamento é o céu. Deve ter por aí. Chove, né? Eu só estou falando aqui para ver se toca água. Eu sou líder desses questionamentos, né? Porque a gente que trabalha com EBD, sim, senhor. Isso vem muito questionamento parecido com esse que foi questionado, né? Você precisa entregar uma resposta. Eu me lembro de uma irmã do parênteses, e ela falou, por que existe o mal, se foi Deus que criou todas as coisas, né? E essa é uma pergunta que ela vale muito ser respondida. Sim. Mas, infelizmente, eu não tenho essa resposta. E aí eu falei para ela, mas eu não sei. A Bíblia não me deixa claro, não me dá um argumento para eu fundamentar. Só que, de certa forma, se o pessoal diz que não existe o mal que não traga o bem, então nós, pelo menos, devemos nos alegrar pelo fato que o próprio Cristo derrotar o mal, né? Então, traz essa glória aí. Existe do mal. De certa forma, mas a gente percebe que eles querem trazer uma resposta, né? Eles querem que a gente dê uma resposta para eles. E a gente não tem. Eu sempre digo, olha, eu já vi esse cara, eu não falar nada. Não, irmão Renato, geralmente, a minha é a sua, né? Eu não tenho preocupação nenhuma, assim, de tentar resolver essas questões que a Bíblia não apresenta de forma clara. O que geralmente eu faço quando as pessoas me perguntam? Em classe de EBD já fizeram essa pergunta. Eu apresento as principais perspectivas sobre aquilo. E digo, olha, irmão, no meu entender, essa aqui é a que mais se aproxima. Eu não estou dizendo que ela é a correta. Ela é a que mais se aproxima, né? E, em específico, sobre a origem do mal, a gente percebe que não há uma resposta muito clara na Bíblia, porque para onde a gente correr, a gente vai ter problema. A gente vai ter questões que a gente vai precisar responder. Só se a gente pensar, por exemplo, pastor Jordânio, só na questão da origem do mal no mundo, né? No caso, dentro dali do mundo humano, né? Não pensando agora no universo, mas apenas dentro do aspecto humano ali, dentro da humanidade, né? A gente diz assim, de fato, Deus ele não é o autor do pecado. E essa é uma verdade que a gente precisa levar ela até o fim. Deus não é o autor do pecado, né?
Mas a gente precisa lembrar que Deus plantou uma árvore. Que Deus deu uma ordem. Ah, pastor, mas é porque ele criou o homem livre e queria se relacionar com pessoas livres. Responde em parte a pergunta, mas ainda não responde a pergunta toda. Por quê? Porque vai chegar um dia no céu em que Deus vai tirar de nós a liberdade. Ou não vai? Você acha que no céu a gente vai ser livre para fazer o que a gente quiser? Não acha que a gente vai ter liberdade para fazer o que quiser? A gente poderia pecar novamente no céu? Não. Então, se eu só concluir, gente. Então, para pecar, eu teria que ter o quê? A liberdade para fazer diferente da minha natureza. A minha natureza era uma natureza transformada, completamente perfeita, eu não teria a liberdade para agir diferente dela. Então, eu não tenho liberdade. Aí você volta à pergunta de novo. Então, por que Deus não criou tudo assim logo? Todo mundo logo sem a capacidade. Ah, mas é porque Deus queria se relacionar com ele. Aí a gente volta para o problema. A gente está na mão de Deus novamente. Entendeu? Exato. Então, então vai resolver. Por onde a gente corre, nós vamos voltar para o mesmo lugar. Oh, Jesus. É longe, não vou chegar nem no 10. Não, hoje eu vou de criança, eu não nem na Deus permite mal. Assim Deus permitiu, né? Conhece para a humanidade, para que a humanidade pudesse reconhecer e valorizar a bondade. Irmão, como é que a gente vai saber se a gente não passar por uma dificuldade, por fechado e conhecer Deus cara de fora? Só que aí a questão é que esse mesmo mal que Deus permite vai levar um monte de gente para o inferno, né? Aí o nosso problema é esse, né? A resolver é esse, não é aqueles que aprendem com o mal, é aqueles que sucumbem diante do mal e são lançados no inferno por conta do mal. Já, não li todo, mas li em parte. Interessante, ele vai nessa história, ele diz assim, olha, e eu não sei como aconteceu, mas de repente a serpente chegou lá, né? E ele não está preocupado em citar a origem dela nesse tipo. Você está querendo dizer que ela é a personificação do mal. Do mal. Então, no sentido geral, fica mais fácil para a gente também seguir por essa linha. A gente não vai conseguir explicar de parte dessa origem. O que a gente sabe é que o mal existiu ali, chegou e de repente. A nossa esperança tem que estar, como o senhor bem colocou, no que vai acontecer com o mal. Deus vai vencê-lo, Cristo vencerá ele. O mal ele será extinto. Haverá um dia, um tempo, em que o mal e os seus resultados, eles não estarão presentes. Mas é como eu disse, como o pastor até observou, para onde a gente corre é um ciclo. A gente volta para o mesmo dilema. Eu disse na escola não muito distante e não teria graça alguma se nós entendêssemos. Tudo. Porque nós, por natureza, somos curiosos. Então, isso termina cativando a gente a buscar. A estudar. Porque que graça teria a gente explicar Deus? Não seria Deus. Completamente. Deus, a nossa mente humana vai entender Deus. Que graça teria? Agora para frente. Verdade. Tem um teólogo, pastor, que diz que um Deus que pode ser compreendido totalmente, ele pode ser tudo menos Deus, né? E nem no céu a gente vai entender Deus completamente. Nem no céu. E ele explica sobre a literatura. Ele falando, por exemplo, que Poseidon ele deixou de ser Deus quando o homem compreendeu que aquilo que os mares faziam era um fenômeno da natureza. Então, o único que ele não conseguiu deixar de ser Deus foi Deus, porque o homem não conseguiu. Não consegue compreender, e não vai chegar, nem no céu. No céu. Tem só 5% que é do lado do oceano, não conseguiu. Imagine Deus, né? Imagine Deus. Então, a quarta área da teologia é a teologia sistemática, que é o objeto de estudo nosso, no nosso curso de teologia. O principal, que é a teologia sistemática, que estuda o ensino bíblico, histórico e filosófico sobre doutrinas específicas. Então, a teologia sistemática, ela bebe de todas essas fontes, da bíblica, da histórica e da teologia filosófica. E, a partir delas, então, ela estuda doutrinas específicas da Bíblia.
Então, a teologia sistemática organiza o ensino bíblico em compartimentos. Em compartimentos. É como uma prateleira, né, que é a ilustração que eu sempre uso aqui no curso básico. Os meninos até dizem, pastor, de novo. Eu digo, é de novo, porque eu gosto de usar ela ali. É em compartimento. Né? Você tem cada compartimento com uma prateleira, e cada um desses compartimentos, uma doutrina é colocada e ela é desenvolvida. Então, a teologia sistemática, ela faz isso. E nós temos a teologia prática, que... Aquele livro que o senhor recomendou do Williams. Rodman Williams. Vai tratar só da teologia sistemática. Ele vai tratar todas essas Não, ele é mais sistemático. O primeiro é sistemático. O segundo, que é o do Alistair McGrath, ele cobre as 3 áreas de forma introdutória: sistemática, filosófica, teológica, sistemática, filosófica e bíblica. E o outro, que é o do Frank Ferreira, é o mais completo, ele vai tratar de todas essas áreas de forma muito mais detalhada. Mas a primeira vai tratar mais detalhada. Sistemática, bem sistemática mesmo. E aí a gente tem a teologia prática, que ela não é tratada propriamente como uma teologia, porque ela não é propriamente uma ciência, né? Mas a gente coloca também dentro das áreas da teologia, porque embora ela não seja uma teologia enquanto ciência, uma área enquanto ciência, mas ela estuda os campos práticos da teologia, e a gente tem, por exemplo, pregação, oração, evangelização, missões, etc. Entra dentro do estudo da teologia prática. Essas são as áreas. E aí nós temos a teologia sistemática, e eu uso aqui uma definição que eu acredito ser uma das mais completas que a gente tem, que é a definição dada pelo Millard Erickson, que é um outro teólogo que eu recomendo os irmãos lerem, que é o Millard Erickson, que tem uma teologia sistemática bem robusta também, que eu recomendo os irmãos lerem. Ele traz a seguinte definição de teologia sistemática. Eu lembrando aos irmãos que eu disse no começo, que nós traremos uma introdução geral à teologia, e depois nós nos deteríamos de forma mais detalhada, né, mais concentrada na teologia sistemática. Nós temos a introdução, aliás, a definição do Millard Erickson. Teologia é aquela disciplina que procura dar um relato coerente às doutrinas da fé cristã, baseando-se principalmente na Bíblia. Por que ele coloca principalmente? Porque ela não vai beber apenas da Bíblia. Ela vai beber da história, da filosofia, e de outros ramos, né? A linguística, etc. Então, não é só a Bíblia, é principalmente a Bíblia. Situando-a no contexto da cultura em geral, expressando-a no idioma contemporâneo e relacionando as questões da vida. Na sequência, a gente fatia aí cada parte da definição do Erickson, auxilia a entender o que é a teologia sistemática. O primeiro destaque que a gente dá, que é colocado pelo Millard Erickson sobre a teologia sistemática, é que ela é baseada na Bíblia. Ou seja, ela tem na Bíblia a sua fonte primária e final. Ela é a fonte primária e ela é a fonte final. Quando a gente fala de final, nós estamos querendo dizer o quê? Que ela tem a resposta. A última resposta é a da Escritura. Né? A Escritura é que dá a última resposta. Por exemplo, pegou agora veio terminar a classe de jovem, ele é um tema bastante desafiador, né? E requer mais participação das pessoas. Sim, senhor. E lá vai explicar agora vai falar de ética e a Isso. ficar lá que é da nossa opinião, e você vai ver que ele se vacinado. Eu expliquei lá, matou o esposo, e aí expliquei qual foi o motivo, né? Ela ter matado o esposo e pedir a opinião dos amigos. E boa parte das meninas estavam defendendo, né? Que ela tinha feito aquilo, ela estava sendo agredida verbalmente, fisicamente, foi falando. E no final, tinha isso. Ou seja, isso aí se encaixa nesse ponto que eu colocou aí, né? Baseado na Bíblia. Ou seja, a Bíblia, na hora, foi o que eu dei a palavra final. Exatamente. Independente da Elise ter sido agredida ou não,
do Bruno, né, que matou também a esposa dele. Se ele arrependeu ou não, a Bíblia diz. Exatamente. Então, quando a gente fala, muito bem, quando a gente fala, como o colega usou exemplo, a Bíblia tem a palavra final, final, falar por último. É final no sentido dela ser a que determina a verdade. É a fonte, porque a teologia estuda as doutrinas à luz da Bíblia, extraindo da Escritura os conceitos e desenvolvendo ali os assuntos, mas ela é a palavra final também no sentido de que ela que vai determinar se aquilo é correto ou não. Principalmente em campos da ética, como o senhor citou aí o exemplo, da ética cristã, a Bíblia tem a palavra final. A palavra final não é da filosofia, a palavra final não é de qualquer outro ramo, de qualquer outra ciência, a palavra final é a palavra da Bíblia, não é nem a lógica que diz. O que diz é a Escritura. Então, a teologia, ela é baseada na Bíblia nesse sentido. Ela tem nela sua fonte, mas ela também tem a palavra final. A palavra final. Fica à vontade, pastor. Aquele sono lá na colosso, né? Da estátua. Sim. Relação à cabeça do ouro, prata. Sim. Nós vemos a história pelo lado e a Bíblia pelo outro, né? Então, tem a constatação da Bíblia, a história da Bíblia, e nós vemos também a história, por exemplo, de Alexandre, né? Grande bem Roma depois, passando o governo, a pedra menor, pelo milênio, pelo governo de Cristo. Sim. Então, até um certo momento, E outra coisa, pastor, a importância, eu destaco aí, de, por exemplo, por que a gente entende isso aí hoje? Isso é resultado da teologia bíblica. Por quê? Porque o Novo Testamento interpreta a pedra como Cristo, né? A gente sabe que a pedra é Cristo ali, é o reino de Deus, porque isso é trazido do Novo Testamento. É a progressividade da revelação, que ali, quem lia Daniel naquele contexto sabia que era o Messias. Sabia que a pedra era o Messias, eles liam. Aí quando a revelação neotestamentária, quando a revelação ela é completada, que ela chega no seu ápice, aí você entende que essa pedra aponta para o Cristo, etc. Né? E essa questão que você citou da história, ela é interessante porque até um tempo atrás, eles duvidavam da veracidade do livro de Daniel exatamente por conta dessa passagem, nos detalhes que ela apresenta, né? E eles defendiam que o livro de Daniel não era um livro escrito, não era também. Ele diz assim, que era um livro que tinha sido escrito muito tempo depois, tá? Depois de Cristo, né? E não na época em que a gente dizia que se por conta da precisão das profecias, né? Até que os achados do Mar Morto, né? Os rolos do Mar Morto provaram que os rolos lá datavam de muito antes de Cristo, né? como Daniel sempre terceiro, né? Sim, exatamente. Então, muito importante a sua ponderação. Então, ela é baseada na Bíblia. Eu estou usando a definição lá do Epson, viu? Só reparti ela aqui. Ela é baseada na Bíblia. Ela é também sistemática, ou seja, ela lida com a Bíblia como um todo. Por que a gente dá esse destaque? Porque lembra, na teologia bíblica, a teologia bíblica lida com cada livro particularmente. A teologia sistemática, ela lida com a Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo. Entendeu? Então, ela não se preocupa em entender cada texto dentro do seu contexto. Ela lida já com a Bíblia como um todo, como uma revelação que já foi completa, que já está completa. Então, ela lida com a Escritura como um todo. É por isso que, geralmente, o método de apresentação dos textos bíblicos na teologia sistemática é o que a gente chama de método de texto-prova, né? Coloca o conceito e coloca os versículos que comprovam aquele conceito. Ela já lida com a Bíblia como um todo, já entendendo a revelação. Tipo, para usar o exemplo que o pastor usou, o reino de Cristo será um reino que abrangerá toda a terra. Aí, na sistemática, ele vai lá e coloca Daniel, capítulo 3, como referência. Só que a sistemática ela já está partindo do pressuposto de que aquela pedra é compreendida como Cristo, algo que só é dito lá no Novo Testamento. Se eu vou fazer uma teologia bíblica de Daniel, eu tenho que estudar como, dentro daquele contexto, aquela apresentação de Daniel foi compreendida
pelos judeus que estavam dentro do cativeiro. Então, essa é a diferença da sistemática para a Bíblia. Terceiro, ela está também, a teologia sistemática, relacionada com a cultura, ou seja, ela deve se relacionar com as descobertas da pesquisa humana. É por isso, irmãos, que o estudo teológico, né, ele nunca termina. Ele nunca termina. Por quê? Porque, hora por outra, os estudos acerca do texto bíblico, eles são mais aprofundados, as pesquisas, elas são feitas com um pouco mais de cuidado, e às vezes alguns conceitos são aperfeiçoados, são melhorados. Então, é por isso que a teologia sistemática, ela lida com essas descobertas da pesquisa humana. Ela não é que ela se modifica, mas ela vai se aperfeiçoando, né? Ela vai se aperfeiçoando com o tempo. Por exemplo, o Gibran citou aqui a questão da teoria da lacuna, né? Durante um tempo, muito tempo atrás, existe até um livro da CPAD que defendia isso. Acho que ainda defende, acho que não deixa cair, que é do teólogo do Lawrence Olson, que é o plano divino através dos séculos, né? E que ele, como era um aluno do Scofield, né? Aluno no sentido de ter bebido da fonte, ele defende a ideia da teoria da lacuna. Só que hoje, irmão Gibran, se a gente for pegar aqui uma porcentagem, você tem talvez menos de 5% de teólogos que defendem essa ideia. Por quê? Os estudos linguísticos se desenvolveram, o estudo do texto se desenvolveu, e se percebeu que o fato de Moisés ter usado a expressão sem forma e vazia, na própria linguística de Gênesis, não significa no sentido de que Deus criou uma terra e essa terra foi destruída, ele teve que refazer ela. Aí é claro que ela se tornou sem forma. Não tornou. O próprio termo que eles diziam que tinha lá no hebraico não tem. Eles dizem assim, tem um termo lá, o termo era, significa tornou, mas não tem lá, o termo hebraico não pode ser traduzido como tornou. Que não foi feita para ser vazia. Sim. Só que Isaías, pastor, a partir do capítulo 30, a partir do 40, ele está tratando da redenção futura de Israel. Você não pode entender terra em Isaías como você entende terra em Gênesis. Essa é a questão da teologia bíblica. Você não pode entender terra em Gênesis como você entende terra em Isaías. Né? Porque terra em Gênesis é o planeta Terra. Terra em Isaías é algo limitado. Não está falando do planeta Terra. Está falando da nação, do contexto ali em que Israel habitava. Então, por isso que é importante o estudo da teologia bíblica. Você não pode interpretar um termo em um livro como ele é trazido no outro. Porque, embora seja a mesma palavra, mas o contexto ele é diferente. Exato. Dentro dessa perspectiva aí relacionada com a cultura, vai avançando, Sim. vai aparecendo novas descobertas. Sim, senhor. Da geologia, por exemplo. Também. E, no seu que eu vi, a Igreja Católica tem pertencentes a ela, vários materiais antigos e para estar oculto exclusivamente dentro da Igreja de Roma. Poucas pessoas têm acesso a esse material e nunca nenhum geólogo teve acesso. De repente, esse material vai à tona. Quantas descobertas tem para nós? Por exemplo. Né? E eles têm guardado lá. Não sei se é verdade ou não, mas tem pensamento. Se for verdade, deve ter muita coisa guardada. Muita coisa guardada mesmo. De repente, digamos que amanhã, daqui a 2 anos, quantas novidades, né? Pois é, irmão, se eu estou aí, eu lembrei de uma descoberta que foi feita de um sarcófago, de um caixão, que tinha, nesse caixão de pedra, tinha uma frase parecida com ossos, tinha assim, ossos, eu vou transliterar aqui, ossos de Tiago, irmão de Yeshua, sei lá, né? E aí foram pesquisar na inscrição, né? E comprovaram que, de fato, a inscrição ela era verdadeira, embora talvez o caixão em si não fosse do Tiago, né? Mas como o contexto, por meio daquele cálculo que eles fazem do carbono 14, né? Então eles descobriram que era da mesma época bíblica, né? Entendendo, portanto, que tinha um Tiago naquele tempo que era chamado de irmão de Jesus. Entendeu? Então essas descobertas elas vão aperfeiçoando mais ainda o estudo da Bíblia. Então é nesse sentido que a gente fala de...
Não é de descoberta que vai mudar a Bíblia, né? Mas que vai clarear mais o nosso entendimento assim. Arqueologia também, principalmente arqueologia, né? Eu usei geológica, Arqueologia, no caso, né? Exatamente. Quarto, a teologia sistemática, ela também deve ser contemporânea, ou seja, ela precisa utilizar uma linguagem, conceitos e formas de pensamento que façam sentido ao homem moderno, né? Ou seja, não é que ela muda as verdades que ela traz ao longo da história, mas ela vai usando conceitos que mais se adequam ao entendimento do homem moderno. Não é que ela vai se modernizando, mas ela vai sendo um pouco mais compreensível para o homem moderno. Ela vai decifrando os termos que outrora eram termos muito mais complicados. Também as versões bíblicas, né? Eu até gosto de brincar, irmão, quando eu falo de tradução bíblica, eu dou aula sobre essa questão, eu digo assim, irmãos, olha, tem gente que diz assim, que essa questão de tradução bíblica, que os homens decidem colocar a Bíblia mais clara e acaba... Eu não julgo que haja, de fato, erro de... Tem traduções que mais pioram o texto do que melhor, né? Mas as traduções, como o pastor citou, elas são muito importantes. Se você pega, por exemplo, tem uma tradução antiga da Corrigida, pastor, que ela diz assim, Davi orando, né? É um salmo de Davi. Ele diz assim, Deus fortalece o meu chifre. Né? Tá lá. No texto original, no hebraico, a palavra que aparece lá é chifre, que vem exatamente de escornear. Porque dá chifradas. Entendeu? Lá naquele contexto, a palavra hebraica é chifre. Né? Só que aí as traduções mais modernas, mais recentes, traduzem como Deus fortalece a minha força. Porque ela já pega o sentido e traduz o sentido ao invés da palavra. E aí fica mais fácil de compreender do que chifre. Porque chifre é a ideia de poder, né? Isso, exatamente. Eu não posso, por exemplo, pegar meus dois filhos e expor ele a uma linguagem antiga para eles entenderem algo assim. Exemplo disso, nós temos a pregação, né? Conforme vai mudando, o pregador tem que se adaptar com a linguagem. Com certeza. Eu ouvi falar hoje aqui, dá para perceber que o senhor está usando uma linguagem diferente do nome seguinte. Porque aqui tem um monte de teólogo aqui sabido, né? Exatamente. Tem que, não é mudar a verdade, mas apresentá-la de forma diferente. Uma versão que o senhor indicaria. Qual a versão que eu indico? Pastor, pode. Vai depender do que você quer fazer com a tradução. Vamos lá. Se você quer fazer um estudo bíblico, que você vai conferir referências bíblicas, você deve optar por uma tradução mais formal. Os irmãos permitem explicar a diferença? Para poder... Pronto. Quando a gente fala de tradução bíblica, a gente tem que levar em consideração o método de tradução. Por isso que existem as diferenças. Existe o método de tradução formal e o método de tradução dinâmico. A questão do texto que é usado, porque existem dois grupos de texto também, quando se trata do Novo Testamento, a gente tem o texto majoritário e a gente tem o texto crítico. Textos, cópias de originais, né? Ele não é tão relevante para a questão da tradução, para a diferença que há. Então, é mais a questão mesmo da forma. Então, você tem o primeiro método, que é o método formal. Por que é formal? Porque vem exatamente de forma. Então, ele traduz o texto na forma como está no original. Não é literal. Literal, irmão, ninguém conseguiria ler. É só você pegar, por exemplo, um Novo Testamento interlido em grego e português, você tentar ler a transliteração, você não consegue ler, você gagueja. Por quê? Se for traduzir literalmente, ninguém consegue ler. Então, a forma diz respeito, é claro, à tradução de palavras, porque eles traduzem a palavra como está lá no grego e usam a mesma forma no grego. Por exemplo,
ou do hebraico. Quem tem aí uma corrigida? Leia aí para mim Gênesis 1:1. Versão corrigida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora leia aí na NAA, quem tiver aí a Nova Almeida atualizada. Tem alguém que tem? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Espera. Você tem na corrigida, no princípio, criou Deus. Você tem o verbo antes do sujeito. Criou Deus. Porque essa era a forma do hebraico. Criou Deus. Mas ninguém no português fala assim. A gente não fala no português, a gente não usa a gente não usa o verbo antes do sujeito. A gente usa o sujeito primeiro. Né? A gente usa o sujeito primeiro. A gente não diz assim, João estudou a matéria. A gente não diz João, a matéria estudou. Mas no hebraico, a forma era essa. Sempre o verbo antes do sujeito. Então, as traduções formais, geralmente, elas pegam a mesma forma do hebraico. É por isso que elas são mais difíceis de serem lidas e elas são mais literalistas. Não é literal, porque literal ninguém conseguia ler, mas elas são mais literalistas. Elas traduzem a forma e traduzem as palavras. Isaías 45:18. Sim. Deus não fez a terra. Não é literal. Exatamente. Então, você tem a tradução literal, formal, né? Que você encontra na versão corrigida, você encontra na ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e você encontra, em parte, não toda, mas em parte na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Então, se você vai fazer um estudo bíblico e você vai conferir referências, é melhor você optar por uma formal. Porque a formal, ela vai traduzir o texto de forma mais literalista, e usando a própria forma. Então, para um estudo de um versículo, para a citação de um versículo, é melhor uma versão mais literalista ou mais formal. E aí você tem um outro método de abordagem, de tradução, que é o método dinâmico. Que como é no método dinâmico? O tradutor ele vai lá, pega o texto grego, traduz para o português e procura um equivalente dinâmico na língua, que não necessariamente é a mesma palavra, mas é um equivalente dinâmico e que facilita a compreensão do leitor. Mais usual, pronto, exatamente. Então, você tem, por exemplo, o exemplo que eu citei, Deus fortalece a minha força, que até a corrigida já opta, acho que as mais modernas já optam por isso, né? Mas, por exemplo, você tem na carta aos Filipenses, né? Onde Paulo diz assim, ele fala de entranháveis afetos e perfeições. Acho que é isso, Filipenses 2, se não me engano. Misericórdia. Entranháveis afetos. Eu quero destacar a palavra entranhável, que é a palavra espragma, no grego, que é o quê? Tripa. Tripa. Lá é tripa. A palavra entranha ali mesmo. A palavra entranha é tripa mesmo. Né? Porque dentro daquele contexto, o sentimento era ali, né? Na barriga, né? Para aquela cultura, o sentimento era no intestino. No intestino. Então, as traduções mais modernas, elas vão traduzir para que se amem de coração, se amem de todo o coração. Por quê? Exato, profundamente, porque já é um equivalente mais dinâmico. Então, para pregação, eu opto por uma versão mais dinâmica. Que aí a gente tem, aí no topo das dinâmicas, no pódio das dinâmicas, você tem a NAA, aí você tem a NVI e você tem a NVT. Essas são as melhores do ponto de vista dinâmico que a gente tem. Nova Almeida atualizada, nova versão internacional, a antiga, não essa recente agora, que fizeram uma atualização, e a NVT, que é a nova versão transformadora. E aí, no pódio das formais, você tem a ACF, ou, aliás, a ARC, né, que é a Almeida Revista Corrigida, aí você tem a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e você tem a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Então, qual é a melhor tradução? Repito, vai depender de qual é a sua, o que você vai fazer com ela. Você vai estudar, você vai evangelizar, você vai pregar, que você não necessariamente vai precisar citar um versículo, mas você vai desenvolver uma pregação dentro do texto aqui, principalmente quem prega expositivamente, como o pastor aqui, é melhor uma tradução mais dinâmica. Você pega o NAA, por quê? A NAA ela já traduz os textos em parágrafos.
Você vê que os versículos, a numeração na NAA, ela está dentro dos próprios textos, né? Então, por quê? Porque eles traduzem os parágrafos, as perícopes, né, que eles chamam. Diferente da corrigida, que geralmente é numerada mesmo ali, versículo. Geralmente você perde o contexto do texto porque é numerada, um abaixo do outro, em colunas. Então, numa versão mais dinâmica, para pregar, ela é um pouco melhor. O texto ele é desenvolvido com mais fluidez. Então, a minha resposta seria essa. E a pior. A pior. Só todo mundo, né? Eu diria, irmão, que todas as traduções que a gente tem em português, elas são boas. Eu não gosto do método de tradução usado na NTLH. Por quê? Eu entendo que existem algumas opções de tradução que eles foram muito infelizes. Por exemplo, em Romanos, eles traduzem algumas vezes justificação por aceitação. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Justificar. Ali onde mora o perigo, assim. Eu prefiro mesmo uma linguagem mais antiga. Justamente porque fica mais fácil de você, até quando você está ensinando na igreja, você apresenta o argumento da palavra, né? A ideia do autor é apresentar aquele argumento ali. Então, quando, por exemplo, desse termo sobre entranháveis, né? Fica muito mais fácil de convencer quem está aqui ouvindo do que ele queria falar do que eu simplesmente falar em relação a ele. Exatamente. Porque, querendo ou não, as palavras elas vão perdendo a essência dela, ou então elas vão mudando o significado, né? Então, hoje, o conceito de amor está muito relativo. Mas esse tema aí, entranháveis, a ideia do inclusive que você seja, ali é mais fácil. É por isso, Renato, que eu opto no meu pódio particular, para usar a expressão que usou, eu prefiro a NAA, novamente atualizada. Por quê? Porque nela você tem a junção tanto da formalidade quanto da dinâmica. Por exemplo, a NAA, ela não abre mão dos termos. Ela traduz o texto de forma mais fluida, ela tem algumas opções, mas ela não abre mão de termos como justificação, reconciliação, propiciação, redenção, que não tem como a gente traduzir de outra forma. Porque se traduzir fica esquisito, perde a força. Então é melhor, uso mais a NAA, tanto para pregar. Eu estava falando nessa página de irmãos, eu falando aqui, o padre, um amigo meu que faleceu, né? Sim. E aí ele falou para a filha dele, geralmente ele pregava para quem passava na casa dele. E ele pediu ela uma Bíblia e ele chegou com essa nova tradução da Bíblia. Ele disse, mãe, uma Bíblia. Então assim, há uma diferença ou não da palavra cordeiro e carneiro? Cordeiro e carneiro, realmente é a idade. Cordeiro é mais novo, carneiro já é mais velho. Cordeiro. E aí, tem um carneiro lá preso, né? É a idade, né? Geralmente é a idade, mas... Porque em termos de simbolismo, não tem diferença nenhuma. Em termos do que representa, é ali que é a prefiguração do sacrifício de Cristo. Não tem, a questão é só a idade, né? É cordeiro e carneiro. Sim. Na lição agora de domingo, tinha que Abraão pediu para o seu servo pegar uma vitela. E o pega vitela. Qual foi o gênero? Não sei qual foi a tradução, mas ele não gênero dentro do sexo natural. Geralmente, irmão, essas questões, elas estão não é nem opções de tradução, é mais em termos que no hebraico eles não são claros. Porque, assim, uma coisa que eu ia falar sobre as traduções, só vou falar por conta da sua pergunta, é que você tem que levar em conta também o texto que foi usado pelo tradutor. Tipo, se tratando do Novo Testamento. Geralmente, as versões que usam o texto crítico, por que é chamado de texto crítico? Porque é o texto mais antigo que a gente tem. São as cópias mais antigas, que tem cópias que datam do 3º e do 4º século. Cópias do Novo Testamento. Não é mais o texto original. Cópias, né? Cópias de cópias. São as mais antigas, mais próximas lá do período bíblico. Por isso são chamadas de texto crítico. São menos, poucas, mas são as mais antigas. Geralmente, traduções que optam pelo texto crítico,
Você pega Romanos 8:1, as traduções que optam pelo texto crítico, você tem lá, portanto, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Termina ali. Por quê? Porque no texto crítico não tem a segunda parte. Não tem a segunda parte. Já no texto majoritário, que é o que detém a maioria dos manuscritos antigos, que não são tão antigos, datam já do século VII, VIII, que é chamado de texto do Códice Vaticano, que é um texto bem mais recente para nós aqui, né? Bem mais próximo de nós. Nesses textos, nessas cópias do Novo Testamento, você já tem, portanto, uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a gente pergunta, qual das duas estão certas? A gente não tem como saber, porque são dois textos que são antigos e que o texto aparece de forma diferente. O que a gente tem que levar em conta é o seguinte, isso afeta consideravelmente o entendimento do que Paulo disse? Não, por quê? Porque na sequência do texto, Paulo diz assim, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, embora nas traduções que não tenham o restante ali do versículo, mas isso já é dito na sequência por Paulo, em outras palavras, dentro de um paralelismo. Então, nesse caso aí, são textos diferentes do hebraico que são usados nas traduções, e que um tem vitela, outro tem vitelo. Se você pega Apocalipse, tem tradução que traduz assim, que bem-aventurado é aquele que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só que tem tradução que traduz bem-aventurado é aquele que guardar a palavra. Guardar a palavra. Deixa eu conferir aqui se a ACF opta por essa tradução. Apocalipse 22, só para me dar a referência aqui para os irmãos. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Só que outras versões já traduzem bem-aventurado aqueles. Então, a diferença é considerável, porque são dois textos gregos diferentes. A pergunta é, isso afeta a doutrina como todo? Não afeta. Viu? Porque o fato de guardar os mandamentos pode ser consequência de alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, não vai afetar a doutrina em si. Então, as opções aí são diferentes. Então, se é vitela ou vitela, o que permanece é que Abraão serviu os homens lá. Não, mas chama. Não, de fato chama. E não é só essa diferença que tem. A gente tem outras diferenças muito mais ainda, muito mais assim, perceptíveis nas traduções. Né? Exatamente por conta desses textos que são usados de forma diferente. A teologia deve ser contemporânea, ela deve ser também prática, ou seja, a teologia deve ser relacionada à vida e não ser apenas uma ciência fria. Eu gosto de uma frase, eu coloquei aqui, mas não coloquei o dono da frase, esqueci, mas é a frase do César Moisés, é um teólogo pentecostal, que ele diz que teologia que não nos coloca de joelhos, ela é inútil. Então, o estudo teológico, ele só tem valor para nós, quanto cristãos, obreiros, pregadores, pastores, professores, etc., se isso ter alguma relação com a prática. Se isso, de alguma forma, me ajudar a servir melhor a igreja, a servir melhor o povo de Deus, a dar uma aula de EBD melhor, pregar melhor, ensinar a minha família melhor. Entendeu? Então, a teologia, ela precisa ter relação direta com a prática, porque senão ela será inútil, ela será apenas um exercício frio e sem nenhum tipo de propósito, porque eu vou discutir e não vou aplicar isso de forma nenhuma na minha vida. Então, eu tenho que estudar a teologia e eu tenho que dizer para que ela serve, por que eu posso aplicá-la. E as pessoas hoje acreditam, né, que diz que a teologia esfria o crente. Né? Esfria o crente e não ora, né? Não se coloca de joelho. Né? Tem até uma frase do Iago Martins, né? Iago Martins, que é um teólogo da internet, que ele diz assim, que teologia não esfria o crente, ela só apaga o falso fogo, né? Apaga o falso fogo. O camarada tem um fogo. Como é, pastor?
Marretão não concorda. Esses teólogos. Então, a teologia precisa nos colocar de joelhos. E aí nós temos as doutrinas da teologia sistemática, apenas aqui apresentando a Bíblia, que é a bibliologia, Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos, homens, pecado, salvação, igreja, últimas coisas. Então, essas são as principais disciplinas, né, que são estudadas dentro da teologia. Claro que a gente aí tem termos técnicos, né? Bibliologia, teontologia, ou teologia propriamente dita, que é o estudo de Deus, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, armartiologia, soterologia, eclesiologia e a escatologia, que para muita gente é a preferida, né? Tem gente que gosta de escatologia. Então, essas são as doutrinas que são estudadas dentro da teologia sistemática. Como o nosso tempo, irmãos, ele já está... Sim. Exato. Tem outro compromisso, pastor. Eu quero, rapidamente, apenas apresentar aqui o método. Já vou deixar aqui já tudo colocado para os irmãos verem. O método, como a teologia sistemática ela é produzida. E aqui, quando eu apresento esse método, é não apenas no sentido de como a teologia é produzida, mas de como você pode fazer teologia. Porque os irmãos estão sendo formados para serem teólogos também, né? Então, o teólogo ele precisa também produzir teologia. Ele não pode estar refém apenas daquilo que o outro teólogo produziu. Não é que ele vai inventar as coisas, mas ele vai beber das fontes para ele também produzir teologia. Para ele produzir também. Então, como é geralmente um método para produzir teologia, que qualquer teologia sistemática usa esse método aqui. Primeiro, primeiro passo é a coleta e interpretação do material bíblico. Você sempre precisa começar pela Bíblia, que é o que a gente chama de exegese, a interpretação do texto bíblico. Precisa lidar primeiro com a Bíblia como palavra de Deus. Você lê o texto, você interpreta o texto dentro do seu contexto, para que depois você possa produzir teologia. Então, você entende primeiro a Bíblia, o texto dentro do seu contexto. Segundo passo, a unificação do material bíblico. Ou seja, você estuda o texto e você, a partir do estudo do texto, compreende que esse material bíblico que é estudado, ele foi escrito em torno de um assunto. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, aqui eu estou falando do assunto da Bíblia como um todo, nós temos a história da redenção. Esse é o fio condutor de todo o material bíblico. É a história da redenção. Você pega, por exemplo, Gênesis. Você tem quantos capítulos que descreve a criação? Quantos? 2. 2 capítulos. Aí você tem um que descreve a queda. Aí você tem os que descrevem o desenvolvimento da sociedade. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, comecinho do 11, pronto. Aí você tem do 12 ao 50 a história dos patriarcas e onde começa, a partir dali, a história da redenção. Então você percebe que a Bíblia está mais interessada nisso. E tem do 12 ao 50 isso. Porque os patriarcas ali que são apresentados, todos eles precisam ser estudados, tendo como entendimento eles dentro da história da redenção. Eu até, os irmãos falaram da lição, eu lembrei disso aqui, que eu ia falar no princípio, esqueci. Eu fiz uma crítica às nossas lições bíblicas de agora, e a minha crítica foi no seguinte, que a gente percebe que falta, infelizmente, nos nossos, não em todos, né, mas alguns comentaristas, o cuidado de entender os textos dentro do seu contexto e associá-los com Cristo. Para Cristo. Você percebe que falta. Você procura, meu Deus, ele estudou Gênesis 12. E ele não desenvolveu a ideia
de que a nação é bendita não é no Abraão. A nação é bendita, ou as nações são benditas, é naquele de quem Abraão é um ancestral, o descendente de Abraão, que é Cristo. É ele. Exato. Exato. Eu comentei até agora, né, nesse domingo, em relação a isso, porque, por exemplo, a gente está falando sobre a instituição do Salvador. Sim. E ele foi muito raso em relação a isso. Sabe? Muito raso em relação a isso. Até também sobre o contexto histórico também a lição é rasa. Porque... Aí eu preferi fazer um estudo de usando os capítulos de Gênesis, né, que descreve a situação, e só concluir a lição. Exatamente. Falta essa aplicação cristológica, né? Eu comentei nessa lição, inclusive, na conversação, na verdade, aquele assunto ali, os caras têm até bem que escrever sobre ele. E conforme ele falou, o assunto está aqui, ele passou por aqui. Porque a gente sabe do que se trata o assunto ali, só do o pecado da destruição. Sim. Eu acho que a palavra que mais se aproximou, não, mas aquele jogo que mais se aproximou para promiscuidade. Inclusive, nessa lição, o que eu proponho fazer uma aplicação mais prática em relação ao que volta aí, né? Ele expôs as filhas da família dele ao pecado, né? Então, assim, tentei tratar sobre esse assunto também. Para a gente expor, a gente, claro que não tem condição da gente sair do mundo, mas eu como pai de família, eu preciso saber onde eu estou expondo meus filhos. Exatamente. Então, aí eu tratei sobre esse ponto também, que de peixe, não me importa a família dele. Então, se você pega, por exemplo, o texto, né, que a gente tratou da lição, e você dentro do fio condutor da Bíblia, que é a história da redenção, Abraão está ali no lugar de quê? De alguém que intercede. Só que você percebe que a intercessão de Abraão pela cidade não prevalece. Ele começa 50, 45, aí vai, até que chega um momento que ele existe. Só que, sabe qual é a esperança? É que a gente tem um intercessor, que a intercessão prevaleceu diante de Deus. E o intercessor é aquele de quem Abraão é o ancestral. É aquele em quem as nações seriam benditas. Então, é a partir daí que eu entendo, que você percebe o fio condutor da Bíblia, que é a história da redenção. Abraão é o intercessor, mas ele é um intercessor imperfeito. A intercessão dele não prevalece. Mas Cristo é aquele que intercede por nós, e a intercessão dele prevaleceu de fato. Então, falta isso. Porque se a redenção, a história da redenção, é o fio condutor da Bíblia, tudo precisa ser entendido sob essa perspectiva. Redenção. Então, eu unifico o material bíblico. Em terceiro lugar, você tem a análise do significado do ensino bíblico, aí você vai desenvolver a teologia bíblica, ou seja, como cada doutrina é entendida pelo escritor bíblico. Como que a justificação pela fé, eu sempre gosto de citar como exemplo, né? Ela é desenvolvida em Gênesis. Porque lá em Gênesis você já tem. Porque Paulo cita lá em Romanos, é Gênesis. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, eu estudo, entendo a justificação, a salvação e outras doutrinas dentro do contexto de Gênesis, dentro do contexto do Pentateuco, dos livros históricos. Então, esse é o terceiro passo. Eu vou analisar as doutrinas bíblicas dentro da Bíblia Sagrada, tratando cada livro dentro do seu contexto. O senhor falou da questão de Abraão, né? Sim. A visão de Jacó, né? A escada. Na terra, falando de Cristo. Exatamente. E o próprio Cristo fala disso lá na frente, né? Lá em João, quando ele se depara com Natanael, ele diz assim: rapaz, tu está admirado porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores você verá. Você vai ver o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo também. Ele estava dizendo para Natanael: rapaz, tu é um conhecedor da lei. Então, eu sou a escada. Eu sou a escada. Que Jacó falou lá. Entendeu? Então, você precisa associar isso a Cristo. Né? Então, guarda.
Então, você tem a análise do significado bíblico, você tem o exame do tratamento, aí você tem em quarto lugar, para a gente concluir, o exame do tratamento histórico, ou seja, como aquela doutrina foi tratada na história. Aí você tem a iluminação por fontes além da Bíblia, você precisa considerar também a filosofia, a antropologia, a sociologia, que os irmãos já tiveram uma aula aqui, outras ciências humanas que auxiliam. Elas não são o fio condutor do estudo teológico, mas elas auxiliam até certo ponto. Em sexto lugar, você analisa ou faz análise das expressões contemporâneas da doutrina, ou seja, quais são as perguntas que são feitas hoje sobre aquela doutrina específica. Porque um erro, pastor Jordanias, que às vezes acontece em muitos teólogos, é responder perguntas hoje que ninguém está fazendo mais. Camarada, né, um dia eu vi um post que o cara colocou, e respondendo um monte de perguntas que ninguém está fazendo mais hoje. Né? Que já são perguntas ultrapassadas, ninguém está nem perguntando mais isso. Né? Aí o cara colocando como se fosse a coisa mais atual do mundo. Tratando de questões que, já há muito tempo foram vencidas, e ele quer trazer aquilo novamente. Então, a gente precisa, depois de fazer a análise do tratamento histórico dessas doutrinas, entender quais são as perguntas que estão sendo feitas hoje. O que está sendo discutido sobre a graça de Deus hoje? O que se discute hoje sobre a propiciação, sobre a expiação de Cristo? Quais as perguntas que estão sendo feitas hoje sobre a criação? O irmão colega citou a questão da teologia progressista. Quais as perguntas que eu, enquanto teólogo, preciso responder sobre a determinada doutrina hoje? Perguntas que estão sendo feitas hoje. Né? Exatamente, para poder combater, responder e combater. Então, eu analiso as expressões contemporâneas dessa doutrina. E, em sétimo lugar, você tem a formulação de quais são os pontos mais importantes e menos importantes. Então, no estudo teológico, você precisa considerar que existem questões que são mais importantes do que outras. Mais importantes. E outras menos importantes. E é dentro dessas questões mais e menos importantes que você tem a ideia, a diferença entre ortodoxia, heresia e erro teológico. Você tem a diferença exatamente nessas questões que são importantes. Por exemplo, esse é um exemplo aqui da escatologia, já que a gente citou escatologia. O que é importante na escatologia? O que é de extrema importância e que distingue ortodoxia da heresia? Falando aqui da volta de Cristo. É entender que Cristo virá outra vez. Isso é essencial. Negar isso é ser um herege. Dizer assim, não, Jesus não vai voltar nunca mais. Heresia. Isso é essencial. Esse é um ponto essencial. Negar é negar a fé. Agora, o que seria um ponto secundário? Quando pré, pós, mid, ainda tem uma posição intermediária que hoje está ganhando muito corpo aí na academia teológica, que é a teoria do arrebatamento pré-ira, que é um meio termo entre o pós e o pré-tribulacionismo. Que eles fazem a distinção, entre a tribulação e a ira de Deus. Ele diz que a primeira parte da tribulação, do período tribulacional, é chamada de grande tribulação. Mas a ira de Deus só começa a se derramar lá no final, que é quando vem as taças, vem tudo aqui. Aí ele diz, a Bíblia diz que Jesus vai nos livrar da ira, não é da tribulação. Então ele vai nos livrar da ira. Então a igreja vai passar por parte da tribulação, e no momento em que Jesus for derramar a ira dele, então a igreja vai ser tirada daqui. Não estou dizendo que é certo, não estou colocando só a posição. Mas o pastor disse que o arrebatamento é assim. Não, estou só colocando a posição. Né? Então, o que é essencial? Cristo vem. Mas quando? É secundário. Eu devo tratar, eu devo tomar uma posição, porque, principalmente quem é pastor e obreiro, tem que tomar uma posição, né? Ele tem que ser claro, ele tem que dar nome ao que ele crê. Agora, eu não posso entender que, se um irmão de uma igreja que crê no arrebatamento pós-tribulacionista, eu vou dizer, ele é um herege. Ele não é herege, porque ele crê naquilo que é essencial. E o que é essencial? Cristo volta. Cristo vem. Isso não faz com que ele não seja arrebatado. Exatamente. Não vai, se o arrebatamento for pré, ele vai ser arrebatado do mesmo jeito. Não, entendeu? Por quê? Então, no estudo da teologia,
você precisa fazer essa distinção. Quando chega lá, ele vai resgatar Não, tem até um teólogo, pastor Jordan Nilson. Tinha um teólogo que conta a história. Era o pré, o pós e o mid, né, que é o que acredito que é no meio. Estava discutindo os três. Quando é que vai ser? Aí, de repente, Jesus veio. Aí eles continuaram, quando chegaram no céu, um dizendo para o outro, eu te disse que era assim, o outro, eu também te disse que era assim. Ou seja, a briga continua até lá. Certo? Então, exato. Então, dentro do estudo teológico, você precisa considerar o que é mais e o que é menos importante. E naquilo que é mais importante, você deve se deter mais. Naquilo que é menos importante, para efeitos de profissão de fé, claro, você tem que crer, tem que defender, mas sem criar uma barreira, por exemplo, entre uma pessoa que acredita de forma diferente da gente. Né? Eu sei, pastor, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque se citamos recentemente uma declaração em Paulo Ramos, gerou muita pergunta. Sim. Alguém declarou que Cristo voltaria, não agora, mas somente na média daqui a 40 anos. Irmão. Fala, meu Deus. Aí, que Deus me pergunta para pastor de bom isso. Você que foi falar? Foi eu não, que eu não falei nem escatologia lá. Não, você não tem mais um senhor, não tem uma vida, não. Você tem vida, não. Eu não posso fazer. E a gente tem que tomar cuidado, claro, aí está aqui no ambiente de sábado, né? Mas isso diante de uma congregação. Culto na igreja é Vai diferente. gerar uma confusão e pode até intervir, atrapalhar na fé. E aqueles que querem ser muito concluídos aqui, vai aproveitar, mas não vai agora. Aí, cara bagaceiro. É verdade. E o comentário lá, que Jesus Cristo só ia voltar, depois o evangelho fosse pregado, aí também eu não cuidar nesse cara, né? Eu vi, irmão, que não, Jesus vai voltar, aí essas perguntas, tem umas pessoas que. É aquela canção que diz a terra. É a canção da terra, Qual é o evangelho? Que rei. Deixa os pastores resolver, né? Deixa o pastor resolver. Meus irmãos, eu já passei 10 minutos do meu horário. O jeito eu já quer voltar para ver o meninozinho dele pequeno. Tá bom, irmãos? A gente tem um tempo também na live, a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer aos irmãos pela atenção. A gente ainda tinha 27 slides. Mas é bom quando dá aula assim, né? É bom que... Vou colocar. Tá bom? A outra parte, irmãos, a gente trata de bibliologia, mas essa parte aqui, com relação à revelação, os tipos de revelação, tudo isso a gente vai ver nas outras disciplinas. Vai ter uma disciplina específica de bibliologia, então os irmãos vão ver. Aqui eu trataria da questão da revelação, explicando a diferença, mas o tempo não nos permite. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Deus abençoá-los grandemente.